Oi, gente. Eu me chamo Márcio. Tenho 41 anos. Sou de Antônio Gonçalves, Bahia. Vou estar contando para vocês o relato de José Malaquias. José Malaquias já é falecido. Eu conheci ele há muito tempo. Ele morava no povoado de Brejão, aqui em Antônio Gonçalves. José Malaquias andava por essas estradas afora. Ele sempre trabalhou na roça e andava pelas estradas fosse a hora que fosse. Então ele sempre me contava os relatos das coisas sinistras e feias que ele viu pelas estradas afora. Relatos esses assustadores que dava frio na espinha só de ouvi-lo contar. E um desses relatos que ele contava era o da assombração que ele via na beira da estrada. Era uma estrada que levava a um sítio onde ele trabalhava. E havia um trecho dessa estrada que no período da quaresma era habitado por criaturas que não eram desse mundo. Seu Zé Malaquias dizia que eram criaturas do mundo dos mortos, ou seja, eram fantasmas. Seu Zé Malaquias pegava muito cedo no trabalho e passava naquela estrada de madrugada, quando ainda estava tudo escuro, e sempre via aquelas assombrações. Ele dizia que aquelas coisas ficavam do lado de cima da estrada e ficavam olhando para ele. Ele só pedia licença, fazia o sinal da cruz e passava, e nada acontecia. E toda vez que ele passava por aquela estrada, ele sempre via aquelas assombrações e que aquilo ficava olhando para ele, mas não fazia nada com ele. E ele sempre pedia licença e fazia o sinal da cruz. Até um dia que o José Malaquias ele foi passar nessa estrada para ir para o trabalho como sempre fazia. E para sua surpresa, nesse dia, aquelas coisas, aquelas assombrações estavam exatamente no meio da estrada, olhando para ele e fazendo gesto. E eram gestos como se estivesse chamando ele. Zé Malaquias dizia que nesse dia, aquelas coisas estavam mais feias do que nunca. Olhavam para ele com um olhar extremamente assustador. Aquelas coisas gritavam e emitiam um som que parecia ter saído do inferno. Nesse dia, José Malaquias disse que não quis passar. Então ele retornou. Ele cortou a volta por um pasto que havia um trilho. Ele teve que andar 2 vezes mais do que pela estrada, mas ele precisava chegar no seu trabalho. Depois desse dia, Zé Malaquias não quis mais trabalhar nesse sítio, pois ele não queria mais passar naquela estrada. E ele acabou indo trabalhar em outro sítio, em outras bandas. Mas essa é uma outra história. Bom, gente, esse foi meu relato. Obrigado por terem ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.